Boa noite. Agradecemos a Deus mais uma oportunidade. Estava uns dias aí em outros eventos, mas conseguimos retornar. Para o pessoal, a gente costuma gravar, que foi um pedido há algum tempo. A gente criou um canal. Se você quiser se inscrever lá no YouTube, é só colocar Transmutação Renata, aí tem o canal lá e todo evangelho que a gente vai comentando, a gente coloca lá. Foi muito bom no tempo da pandemia, foi ótimo, né? E de minha parte foi muito bom também, porque eu nunca preparo o evangelho. E aí quando eu saio daqui, eu vou escutando, né? Então, pessoal, lá é só colocar Transmutação Renata e encontra esse evangelho, capítulo 15, o maior mandamento, itens 4 e 5. Tem duas partes que eu achei interessantes. Três, né? Na verdade, os dois mandamentos. O primeiro, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar ao próximo como a si mesmo. Já foi falado aqui antes que tudo que vai à boca é o que vem do meu coração. Buda dizia que reto pensar para reto falar, para reto agir. Então, como é que eu posso amar alguém se eu não me amo? Eu vi aqui a fala do companheiro. Tem que se amar, né? Eu estava acompanhando hoje um texto que me marcou muito, muito interessante, que era sobre, acho que o nome do livro é O Verdadeiro Objetivo da Vida, de Jiddu Krishnamurti. Ele falando uma palestra para crianças, e o pessoal digitou aquelas palestras, e a criança fez uma pergunta sobre felicidade e tal, não é? E dizendo, né, que a nossa sociedade tem um grandioso defeito, que é o defeito da comparação. E diz que quando você compara alguém, quando um professor compara um aluno ao outro, o pai compara o filho, ele destrói aquela pessoa. Porque não era ser, né, algo, era saber o tanto que a pessoa se compreende. Até que ponto a pessoa sabe quem ela é, até que ponto ela compreende quem ela é, para que ela possa se amar e, consequentemente, exalar, irradiar amor. Mas desde o momento em que ela, criança, passa a ser comparada pelos pais, pelos irmãos, pelo amigo, pelos professores, ela deixa de desenvolver essa atenção com relação a ela para que ela possa se compreender e, consequentemente, se amar. E daí para frente, como é que ela vai poder amar alguém se ela sequer completou a compreensão de si própria para que ela possa se amar? Então, se eu parto na religiosidade, que é esse negócio de religar-se, eu tenho que me ligar comigo. É uma ponte, essa coisa de amar a Deus e amar a si. É como aquele positivo e negativo da energia, sabe? É aquilo, é quando você se ama e se vê e se compreende, você acaba vendo Deus. Não é uma coisa de dizer, é uma coisa de ver. Mas você vai ter que vencer toda aquele sargaço que está em cima da água, que é você, que faz a gente pensar que aquela lagoa é um campo, quando na verdade é água. Tem que tirar aquilo, tem que ver, limpar, olhar, compreender e, consequentemente, vai amar. Vai amar. Não se rejeitar, não se autoaprovar, mas se ver. Ver a realidade. E se amar. Vai se amar. Não precisa se ver com a vontade de se amar, precisa se ver. Mas esse processo de comparação, da gente ser comparado e continuar comparando e sempre ficar querendo ser como Jesus, como Krishna, como Buda, a gente deixa de enxergar o que há de tudo isso dentro de nós. A gente não se deu a oportunidade de se ver para se amar. Porque se a gente se vê, essa questão de eu ter cabelo branco, ou ser magro, gordo, ou careca, isso inexiste. Porque a gente se vê em espírito. Então, como é que primeiro eu posso chegar à questão do amor e ficar paurando, né, como fala o papagaio, sobre amor, se eu não começo a compreender esse processo tão difícil, que é o processo que virou um vício, que virou uma doença chamada codependência, que a gente tem de estar sempre
comparando. A comparação ela é interessante quando se fala de negócio, quando se fala de alguma coisa técnica, não é isso? Mas o problema é que nós vivemos em um processo de comparação constante de um indivíduo com o outro, em que o indivíduo não quer ser ele, porque ele não quer nem se ver, e consequentemente não vai se compreender, e consequentemente ele não vai ter relação com ele. Ele foge dele, ele vive uma vida de fuga, ele vive em comparação, vive torturado pelo processo de comparação. E o pior é que com o tempo isso vai ficando tão louco, que ele começa a viver com uma codependência de que ele não consegue se ver e não consegue ser. Ele tem que ser para os outros. E é aí que muitos processos de caridade, que é o final do Evangelho, fora da caridade não há salvação, não são caridade. Eles são alimento do egoísmo, daquela pessoa que está fazendo algo para mostrar que ela é boa. E a árvore que não dá bom fruto, ela vai ser cortada. Ninguém engana a Deus. E na prática, na realidade, nós não vamos conseguir nos enganar. Por quê? Porque a vida vai trazer a lei de causa e efeito, ação e reação. Tudo que eu mando distorcido vai voltar distorcido. Todo vento que eu plantar vai vir como tempestade, vai se desenvolver distorcido. Eu preciso retomar isso, começar a reconstruir. Eu mandei essa passagem para uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Ele disse, isso aí é muito interessante, mas é para a gente evoluído. Na prática, não dá. Ou seja, mais uma vez, a vida, a realidade, Deus está batendo na tua porta dizendo, ei, acorda, é hora de melhorar. Aí você mete um novo rótulo. Qual é o rótulo? A bandeira de dizer, não dá, é impossível, porque isso é uma ideia, dizer é impossível é uma ideia, você não testou. E quem vive de ideia é quem planta vento, só vai colher tempestade. A gente tem que viver da realidade. É como considerar a vida. Tem que considerar a vida com a morte dentro. A morte faz parte da vida. Tem que considerar a juventude com a velhice. E pode ver, a gente escolhe o que quer, mas a vida não deixa. É uma ideia só leva para a destruição. Ideia serve de muita coisa não. O que serve é a realidade. Então, enquanto a gente não trouxer, por mais difícil que seja, para a nossa reflexão, momento a momento, a questão do processo destrutivo de comparação entre pessoas que nós fazemos com os outros e fazemos conosco, e fazemos com nossos filhos, e fazemos com nossos pais, e com nossos amigos, e com nossa esposa, nosso marido, namorado, qualquer um. Enquanto a gente não começar a colocar essa questão em pauta, a gente não dá para ficar falando de amar, porque a gente está longe, a gente não consegue ficar perto da gente, e a gente também está atrás de gente dizendo que quer ser amado. Na verdade, a gente quer ser só aprovado. É por isso que os relacionamentos são tão tênues. Quando você sente que está aprovado, das duas uma, ou você procura um novo desafio para ser aprovado por uma nova pessoa, não é isso? Ou quando você se sente rejeitado por aquela pessoa em um determinado momento da relação que vai acontecer, alguma hora alguém vai dizer não. E aí você foge daquilo porque diz, não me dá assim, é porque não gosta de mim. Porque não me deu uma aprovação. Na verdade, aquela pessoa está continuando o processo de fugir de si e se comparando com os outros. O processo de comparação. Não sei se vocês já tinham refletido sobre isso. Consegue enxergar
que é tão impossível para alguns, como eu apresentei para essa pessoa essa história, ele já coloca logo como impossível, porque ele ao menos foi realista. Por isso que eu digo que eu achei ele muito inteligente. Ele assumiu o processo profundo, antigo e resistente de comparação que existe dentro dele. Só que ao invés dele parar e olhar para o processo, ele deu um passo interessante e o próximo passo foi de dar um rótulo e desistir, e disse, com isso eu não posso, e já foi logo como o leão da montanha, né? Saída pela esquerda. E o nosso papel enquanto espíritos imortais em evolução não é sair pela esquerda, é se deparar com os problemas e olhar para eles e se colocar a resolver. Eu passei por um colega hoje e ele está resolvendo umas coisas para mim. Aí eu cobro, né? Aí ele diz assim, ô rapaz, te vi hoje, tu doido para se livrar de mim ou doido para se livrar de ti, ó. E eu fiquei pensando que eu não estou com vontade de me livrar dele. Se eu contratei ele é porque eu acredito. Pelo contrário, eu quero é que ele seja melhor do que ele mesmo a cada dia sem querer ser melhor do que ninguém. Não quero. Então quando eu estou com uma pessoa que eu acredito e que ela dá trabalho, eu quero me livrar dela? Não. Eu quero que a gente conclua aquele serviço para vir outro. Que conversa de excluir de onde? Eu vou dizer a ele, eu guardei ali, né? Eu vou responder, né? Boa noite. Vou responder. Eu digo, não, eu não quero me livrar de você, você está enganado. Eu quero continuar com você, mas eu quero que você se melhore, para a gente melhorar. O bom da perspectiva espírita é que a gente não vem aqui para descansar, a gente está aqui para aprender. Sempre eu gosto de repetir essa frase do Chico. Dou aos outros o direito de serem como quiserem, mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém. Olha como é legal, porque ele diz, ser melhor do que eu mesmo. Ele não está dizendo que ele é ruim, ele está dizendo que ele pode? Claro. E ele não está se comparando com ninguém. Então, para o espírita, aparece um desafio, dizer, eu não trabalho com isso. Mas se está aparecendo, eu tenho que fazer, o que é que ele faz? Eu vou aprender. Eu vou aprender. Nem eu vou fazer meia boca. E a partir daqui, se eu não sabia, agora eu vou saber. E pronto, não importa quantos anos tem, quanto dinheiro tem no bolso. Não importa, vai melhorar. Ah, mas para eu melhorar eu vou ter que passar por várias pedras, como dizia o Drummond. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Pedras que eu deixei dentro de mim. Você tem que olhar para elas. Aí o forró, né? Vai doer? Vai doer. Mas vai passar. Não é a música da Elizabeth Lacerda? Você tira do forró e bota a Elizabeth Lacerda. Vai doer? Aí ela diz, vai doer, mas também vai passar. Então, mas tem que chegar a enxergar. Eu não posso não enxergar. Então é interessante, né? Viver é negar. Negar tudo que é falso. Ideias, buscar a realidade. Nesse ponto viver é negar. Só que as pessoas vivem diferente, elas entendem diferente. Elas viver é negar. Elas negam tudo delas para viver a ilusão. Era o contrário, né? Era negar o falso. Era enxergar o verdadeiro no falso. Buscar a verdade. Não ficar dizendo se a verdade é boa ou má, a verdade é verdade. Eu nasci, cresci e vou desencarnar. Isso é a verdade. O lado filosófico do Espiritismo, né? Filosofia, ciência e religião. Filosofia, amigo da sabedoria. O filosófico é o quê? Quando o homem percebeu que ele morre, que ele é finito, ele pensou o quê? Como é que eu vou ver melhor a minha vida? Então eu não posso escolher qualquer coisa
com base em ideias, eu tenho que botar a base na realidade. Eu não posso ser jovem pensando que eu não envelheço, estar encarnado pensando que eu não desencarno. Tudo que eu for fazer, eu tenho que estar sempre pesando e medindo a minha relação comigo, a minha relação com a vida, a minha relação com Deus. A partir daí a gente começa a conversar sobre caridade, sobre amar a Deus, sobre amar ao próximo, sobre amar a si mesmo, porque com esse jogo de comparação, que a gente está meio serial killer, né? Que os serial killers, geralmente, quando fazem os estudos, eles sofreram aquela violência que eles fizeram os outros sofrer. É impressionante o que a gente sofre, que a gente detesta, quando a gente se coloca em situação de poder, que a gente sofreu quando estava em submissão, a gente vai e repete a mesma coisa. Então a gente foi comparado, não gostou e vive se comparando e vive longe da realidade. A gente está desperdiçando vida, porque a gente não está querendo compreender a vida como ela é. A gente fica querendo que a vida seja como a gente quer e não é. Sempre lembro quando o autor aí, um dos criadores hoje que é chamado de direito sistêmico, Bert Hellinger, ele diz que quando você vai olhar o sistema da sua família, você tem que montar aquele sistema, que eles chamam de constelação. Já tem gente que vai, ao invés de só montar o sistema, vira tipo um pai de santo. Qualquer coisa que vai fazer, vou perguntar na constelação. Gente, que mania de entregar a tua compreensão, hein? Que era para entender a constelação do filho ao pai, o filho, o avô. Como é que está esse contexto? Enxergar todo mundo, dar a cada um o lugar certo e pronto! Pai é pai, irmão é irmão, esse aqui ocupou o lugar de irmão, e assim pronto, bota no lugar, entende. E coisas que aconteceram desagradáveis, ele diz, você tem que chegar um momento que para o passado você vai ter que dizer assim, foi assim porque tinha que ser assim, e ponto. E bola para frente, que seja o passado, passado. Vamos para frente. Mas o processo de compreensão, de autocompreensão de momento a momento, ele é fundamental e não dá para fazer autocompreensão se a gente está no vício da comparação. É impressionante. Não é só a mulher que vai, passa um tempo mandando ajeitar, fazer um vestido, antigamente que mandava, né, era desenhar o vestido, né, e fazer, aí quando chega na festa tem uma pessoa com o mesmo vestido, a mulher ficava rebelde, né, mesmo vestido, mandei fazer, porque o pessoal comprava esse tecido no mesmo lugar, o desenhista tinha lá os desenhos, né, chegava lá o mesmo vestido, a mulher, eu vou para casa, vou-me embora. Porque o problema não era ela estar com um vestido novo, resistente, bonito, cobrindo o que ela queria cobrir, mostrando o que ela queria mostrar. O problema é que ela estava em um processo de comparação com as outras. Isso já mostra a ausência de amor e a predominância de comparação. Mas a coisa é tão mais profunda quando se fala no lado religioso, que é religar-se, que a gente às vezes diz brincando, e tem gente que se zanga, mas tem gente que diz que não se zanga, mas lá no fundo não gostou. Porque essa relação religiosa a gente não consegue enganar. Como é que a gente vai se enganar? Eu não tenho a menor dúvida que para quem chegou aqui querendo ser melhor do que no sentido de não ser diferente do que é se melhorar, se aprimorar. Não ser igual a algum herói, mas ser você melhor. Com certeza vai sair daqui e vai ficar sempre pensando o quê? E já deve estar encucado. Como a comparação toma conta da sua cabeça, da minha. E isso é destrutivo. E a gente está fazendo isso com os nossos filhos, com os nossos alunos, com nossas pessoas. Estamos dando continuidade a esse processo.
Daí eu te digo, a partir do momento que você compreende o caráter lesivo disso, que você vê um problema que você às vezes trava porque você não sabe como viver sem fazer isso. Se você não desiste, se você começa a olhar, você vai ver, as coisas vão começar a se abrir, aquele sargaço em cima da lagoa vai começar a se afastar, uma hora a água aparece, depois você vai tirando, depois mais água aparece. Quando a gente se coloca para resolver uma coisa, a gente vai devagar, mas resolve. Eu, de um tempo para cá, gosto muito de escutar palestras, né? Às vezes eu necessito, muitas vezes, de escutar pelo trabalho, e às vezes eu não estou com muito ânimo para escutar. Eu arranjei uma forma de escutar, duas, né? Uma é pintando, e a outra é montando quebra-cabeça. E eu montei hoje, terminei um quebra-cabeça de 1.000 peças, né? Aí eu estou indo para o de 1.500 e quando eu terminei, quando eu botei assim no grupo, o pessoal, todo mundo que olha assim, tu levou quanto tempo para fazer isso? Mas eu não estou interessado em fazer rápido ou devagar. Aquilo ali eu acho legal quando eu consigo. Cada pedra é uma alegria, cada peçazinha que eu consigo achar. E quando termina, eu acho bonito. Fico feliz. E quando eu vejo que eu consegui escutar horas e horas de palestra, quanto mais tempo levou, melhor foi. Então acabei o outro, já tenho 2 lá esperando. Quanto tempo? Não sei. Eu sei que esse demorou, porque eu vi onde estava lá, eu deixo espalhado, né? Estava tudo a poeira assim. Que foi ficando entre as peças. Não me importo. De um tempo para cá eu coloquei esse hábito. Eu medito meia hora de manhã, depois eu leio 1 hora de um livro para trabalho. E à tarde, ou à noite, eu leio 1 hora de um livro de caráter mais de desenvolvimento espiritual. O cara pergunta, quantos livros você lê? Não me importa. É aquela hora eu vou lendo. Pode ser que eu leia 10 folhas, pode ser que eu leia 1. Pode ser que eu leia meia folha. Porque a grande questão não é a quantidade de folhas, ou de linhas, ou de livro, ou o horário que eu leio. A questão é o que aquele tipo de coisa me ajuda a tirar o meu próprio sargaço e me ver. Tem autores que conseguem fazer essa provocação. Não é para você buscar a coisa, porque ele vai te ensinar para você decorar uma frase. Eu gosto de autor que ele faz você mergulhar e mexendo. Esse autor que eu falei há pouco, ele mexe tua cabeça. Não é para você concordar, é só para você estar mexendo. Porque quando você vai ver, você está acostumado, está se tornando uma pessoa velha, cheia de memórias. É como se fosse uma laje de concreto, sabe? Você está cheio de coisas imperfeitas que você está tratando como se fossem corretas. Está pesando, está dificultando sua vida, mas você tem medo de largar, porque aquilo ali você conhece e você tem medo do desconhecido. Podia estar se banhando na água, mas não, você cobriu a piscina, cobriu o lago. Então, esse processo nos 3 pontos que eu disse, amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas e fora da caridade não há salvação, a meu ver, nesse primeiro momento, não tem como a gente avançar e ficar ame, é vazio. Não tem solução. Ou a gente começa a se ver primeiro, para se compreender primeiro, para a gente começar a ver essas coisas se estabelecerem. Aí eu tenho uma atividade para a minha vida inteira. Inteira. Porque a cada dia que passa eu descubro um pouquinho mais de mim. A cada dia que passa eu vou devagarinho, porque como eu falei, é um concreto que está construído, um concreto de opinião dos outros. Um concreto de um cara que está acostumado a querer ser confirmado pelos outros, a querer agradar os outros, a querer ver os outros.
ao invés de ser aquele cara que se enxerga e se relaciona com os outros. Porque esse que se compara, ele não tem uma relação direta, ele se relaciona porque ele tem medo. É a pessoa que tem filho porque pensa que se quando ficar velho não vai ficar só, tem ao menos um filho, ou tem neto, tem alguém que olhe por si. É a relação de medo, é a relação doentia. Fala que eu te escuto. Você é um cara que, toda a sua palestra, você cita livros, certo? Eu te pergunto, você consegue captar as mensagens de cada livro que você lê? A pergunta. Excelente pergunta. Eu gosto desse autor que eu falei, eu estou gostando dele, que é o Krishnamurti. Por isso, porque ele diz que você não precisa ler livro nenhum. Ele diz, você não precisa ler livro nenhum. Muitas vezes a pessoa lê para fugir da realidade. Porque tem várias formas de fugir, é como eles dizem. Qual a diferença de um cara que está aí na droga, internado aí, como eu disse, no meio da rua, e o outro que está só cá dentro de uma igreja? Que ele está deixando de assumir as responsabilidades dele, mas a igreja é mais aceita. Ele diz, nenhuma, ali são dois homens em fuga. Então eu tenho que tomar muito cuidado para não estar querendo mergulhar em livro, para decorar livro. Já é a minha primeira questão. Por isso que eu digo, eu estou procurando livros. Na técnica, na minha parte de trabalho técnica, eu preciso memorizar e comparar. Mas na minha parte, ser humano, espiritual, eu preciso me enxergar. Eu tenho que procurar literaturas, não que eu decore. O decorar acaba, às vezes, acontecendo. Mas não é o meu objetivo. O meu objetivo é trazer comigo coisas que vão ser chaves ou que vão ser picaretas para destruir esse concreto que eu construo quando eu quero fugir da realidade de me ver. Então, essa frase que eu costumo dizer para vocês é uma picareta para mim. Quebra. Dou aos outros o direito de serem como quiserem, mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia. É uma picareta. É toda vez que eu quero me acomodar, ela vem e faz e pá, quebra. Então, para que eu preciso decorar tanto dos livros? A minha finalidade... Diga. Se você consegue captar as mensagens do livro propriamente decorado, captar a mensagem, digamos, a mensagem principal daquele livro. Por exemplo, no meu caso, tem um livro, A Memória do Tempo, de Hermínio de Miranda. Rapaz, eu já tentei ler esse livro umas 3 vezes, não consigo captar a mensagem dele. Eu não sei se você já é isso que eu estou lhe dizendo. Ó. O que eu estou buscando nos livros, porque eu fico com esse cuidado. Renato, cuidado para você não estar fugindo pelos livros. Então, livro de desenvolvimento espiritual, né? Afastando esse outro. Se fosse um livro técnico, que você estivesse me perguntando, eu ia te dizer, eu ia ler, eu ia fazer curso, eu ia ver palestra até eu entender, entende? Mas um livro espiritual, para mim, é para ser um desenvolvimento espiritual para mim. Se eu pego e eu não entendo, o que é que eu faço com ele? Eu entrego, eu vou para o próximo. Entende? O livro, a finalidade é essa. Porque Deus tem muitas moradas, tem muitas pessoas que vão dizer a mesma coisa, de uma forma diferente. É como não tem, eu aprendi isso, que eu acredito, que não tem quem fala melhor ou fala pior. O dia eu cheguei aqui, Renato, olha, tem gente que gosta da sua fala. Eu digo, olha, não existe quem fala melhor e quem fala pior. Existe quem fala para você e não. É aquela palavra que vai tocar o seu coração, entende? Pode ser qualquer um, ele tocou aquela palavra, como às vezes acontece uma sinergia. Você vê uma cena na rua, na TV, e ela mexe com você. Ela foi clara para você, entende? Deus tocou o seu coração. Você não precisa se forçar. É naturalmente chegou a mensagem. Então, por exemplo, você fala, o único livro que eu li do Hermínio de Miranda, ressalvado, engano, que faz muitos anos, é O Diálogo com as Sombras. Acho que é dele. É? Pronto. Li, achei compreensível, achei simples, na minha opinião particular, achei muito ritualístico.
E pronto. E nunca mais. E passa para frente. Vamos para o próximo. Porque, como dizia Hermes Trismegisto, a voz da sabedoria vai chegar aos ouvidos do entendimento. Tem coisa também que é muito simples, mas que o teu ouvido ou o meu não estão prontos para ouvir. Pode ser isso. Por isso que eu não posso dizer que o Hermínio C. de Miranda é bom ou é ruim. Eu sempre, nesse ponto, eu sempre acho que se eu ainda não me compreendi, se eu ainda vivo em processo de fuga, se eu ainda vivo em processo de comparação constante, eu estou muito distante de entender certas coisas. Então, realmente, o grande livro para ser lido para desenvolvimento espiritual é o livro da minha própria vida. Eu não me esforço para entender livros espirituais em si. Eu acho que eles vão chegando conforme a minha maturidade, o meu desenvolvimento. Então, eu já vi muita gente dizer que Krishnamurti é difícil, é não sei o que, mas tocou em mim, tocado, eu gosto. Fala uma linguagem que talvez eu seja capaz de ler, não quer nem dizer que eu estou entendendo. Está vendo a pergunta, como ela vai? A questão maior é essa, o objetivo da minha vida é o quê? Ser melhor do que eu mesmo. O livro pode ser um auxílio. Por quê? Porque, como eu falei, eu vivi até então satisfeito com esse concreto que eu construí. Na caverna de Platão, não diz isso, né? As pessoas viviam acorrentadas por trás de uma luz que só tinha um reflexo. Um conseguiu sair, quando voltou para dizer para os outros que o mundo era muito bonito e tudo, eles não acreditaram. Porque quando a gente passa muito tempo preso às correntes, a gente começa a amar e beijar as correntes. A vida, por mais difícil que ela seja, a gente não quer sair dela. Porque a gente não quer sair do conhecido. Quando a gente está num relacionamento por medo, que de alguma forma é que gera qualquer tipo de interesse, ou dinheiro, ou qualquer coisa, medo. Você acaba arranjando um jeito de encaixar aquilo, mas não vai dar certo. Então, a grande questão era se relacionar de verdade. Mas como eu me relaciono com os outros se eu não me relaciono comigo? E vou lhe dizer, o livro mais difícil que eu já li na minha vida e que eu não compreendi, sabe o quê? Quase nada. Mas eu botei uma meta na minha cabeça. Eu não fiz igual a Vossa Excelência não, que você é muito mais próspero do que o que já leu 3 vezes uma coisa que ele não entende. Eu só li uma vez, mas eu botei na cabeça e foi bom para mim. Eu botei na cabeça assim, eu quero ler até o fim para ver que eu estava com esperança que eu achava alguma coisa ali. E também para mostrar que eu também aguento coisas intragáveis, às vezes, que a vida nem sempre é agradável. Foi o livro Tibetano dos Mortos. Eu li todinho. De novo, o livro é ruim? O livro é difícil? Não. Ele é muito antigo, de uma cultura multimilenar. O livro Tibetano dos Mortos. A gente entende pouquíssimo, então é difícil. E isso eu estou falando multimilenar. É difícil. Quando eu fui ler o Lusíadas do Camões, 1500 e pouco, né? Não é multimilenar. É difícil. Eu li e entendi porque eu fiz tipo um curso de 6 meses com uma pessoa que era doutora naquele livro, explicando porque é muita cultura dentro, em poesia, que era denso, era difícil para que eu acompanhasse. Então, eu não faço isso com livro espiritual. Na época era um trabalho que eu tinha. Mas no livro, quando eu quero, o que é que eu faço? Eu procuro palestras, eu procuro pessoas que vão falando e tal, se realmente aquilo importa. Mas como eu falo, por que eu vou ficar querendo ler várias vezes uma coisa que ela não vai abrir a minha mente para me enxergar em nada?
quero que urja dentro de mim essa vontade, esse ânimo de me enxergar de verdade. Para que eu possa ter um relacionamento saudável comigo e, consequentemente, eu possa ter um relacionamento saudável com as pessoas. A partir do momento que eu tiver um relacionamento saudável, eu poderei falar para vocês, ou eu não precisarei falar para vocês sobre amor. Vocês vão ver relações amorosas se estabelecendo na minha vida. Porque amor, felicidade, não são coisas que se busque ou que se encontre. Saúde. E é interessante, um pensador falou isso, ele dizia assim, olha, o cara disse assim, como é que a gente faz para achar a felicidade plena? Ele disse assim, meu filho, felicidade não é uma coisa que ninguém procure, não. Saúde também não. Quem é que está aqui que respira? Você pensou quantas vezes agora de noite que você estava respirando? Ninguém pensa nisso não, rapaz. Agora, quando te falta o ar, você se lembra. Ele disse, então, meu amigo, quando você está com esse negócio de buscar a felicidade plena, sabe o que é que está acontecendo na realidade? É que você está triste e infeliz. E ao invés de ficar com essa noia, essa lombra de querer buscar um ideal de felicidade, era você olhar para você, entender a realidade. Você está triste e infeliz. Olhar para aquilo e entender, começar a compreender. Ah, então eu estou triste. Por que é que eu estou triste? E quando você começar a ver, provavelmente os problemas relacionados a essa tristeza e essa infelicidade, eles vão começar a perder a força dentro de você. Aí você vai ficar feliz. Saúde é assim. Quando a gente está saudável, não pensa saúde. Não, mas eu estou fazendo exercício, geração de saúde. É porque você já está passando por alguma coisa, o tempo vai passando, ou já está com medo de certa doença, já tem. Mas quando era saudável, puro, ninguém se lembra disso. Qual é a criança que anda atrás de saúde? Menino, não vai nada. É uma coisa que está com a gente. Quando a gente começa a procurar, é porque a gente não tem. E ao invés de a gente estar procurando, era para a gente estar olhando o que é que está levando a gente aquilo. Está pensando em saúde, é porque você está, provavelmente, doente ou adoecendo. Vai cuidar da tua doença, que a saúde se estabelece. Está pensando em felicidade plena? Então presta atenção. Real, você provavelmente, só você vai dizer, e tem que ter honestidade absoluta, religiosidade verdadeira, honestidade com você e com Deus para dizer, eu estou triste. Primeiro ponto. Segundo ponto, por que eu estou triste? Terceiro ponto, aí começa a querer compreender. Isso realmente tem a ver com comparação? Tem a ver com realidade? O que está acontecendo? Aí você começa buscando a realidade e se entender, se compreender. Aí você está feliz. Não dá para buscar. Eu concordo com essa linha. Por isso que eu digo, não adianta falar de amor. Amor é uma coisa que se instaura. Já está conosco. Ele se instaura nas nossas vidas quando a gente começa a se compreender. Aí a gente começa a irradiar, se amar e irradiar amor. Aí começa a viver um processo de plenitude. Eu acredito nisso. Mas como eu falo, se eu não estiver disposto a enxergar que na minha realidade interna eu tenho problemas tão grandes quanto a comparação, meu amigo. Eu não começo a enxergar o tanto de fuga que eu estou fazendo, que para mim, eu poderia assistir televisão um momento para ser uma relação legal, como eu escuto um pássaro, mas eu estou usando televisão como fuga, eu estou usando celular como fuga, eu estou usando bebida como fuga, eu estou usando sexo como fuga, eu estou usando me arrumar como fuga, eu estou usando falar como fuga, eu estou usando ler como fuga. Meu irmão, sai da fuga. Busca ver a realidade. E nessa realidade busca se ver.
Esse é um ponto. Isso não dá. Não dá. Como vai procurar amor? Como é que você vai procurar amor de alguém se você não se ama? Você mesmo cantou a música de São Francisco. É dando que se recebe, você não tem a dar. Então, como o companheiro estava falando, eu fico sempre tentando trazer as coisas que eu leio, ou escuto, ou vejo, para tentar ver na minha realidade e botar em prática. Eu contei aqui que me chamaram nessas minhas falas, porque eu sou o cara da fila, sabe? Sabe o que é a fila? Vocês estão aqui numa fila para ser atendidos, né, não? Para encher linguiça, me boto no lugar. Por quê? Porque o Renato não tem uma hora de fala. Eu falo tanto que for preciso. Eu fico botando e falando e falando. Aí eu me tornei útil. Aí tinha uma galera que levava alimento e banho, e cortar unha, e cortar cabelo por morador de rua. Então isso aí dá o quê? Fila. Vamos chamar o Renato para enquanto o povo está na fila, a gente dá um microfone, um alto-falante e o Renato começa a falar, bicho. É o tempo da fila. Eu digo, na hora. É a responsabilidade que se fala, claro, né? Não, aí é o que eu te digo. A grande questão é, o que eu estou aplicando disso na minha vida? Leandro. Aí eu quero entrar num ponto, para você ver sobre leituras. Quando eu comecei a falar na rua... Só para o João, sempre tem um carro atrapalhando a garagem, eu vou precisar só dar atenção rapidinho. Gente, um Fiat SB1 8B35. Hoje alguém de vocês está atrapalhando a garagem. Então, vamos lá. Quando eu vi que na rua, eu achei, né? Eu queria uma coisa para falar com eles. Eu não podia falar de religião, porque tem gente evangélica, tem gente agnóstica na rua, tem gente ateu. Tem muitos evangélicos. Eu pensei, cara, eu acho que um problema central na rua é álcool e droga. Aí eu fui visitar uma sala de alcoólicos anônimos, uma sala de narcóticos anônimos, comprei o livro, aí conheci Independente de Amor e Sexo Anônimo, vi que era uma decorrência, comprei o livro, fui visitar, tudo tem aqui em Fortaleza. Aí descobri codependente, neurótico, foram outras falas que vocês já conhecem minhas aí, que tem lá no blog, no site. Comecei a ler. Eu bebia há 25 anos. Eu não achava que tinha nenhum problema na minha vida, que eu não deixei de estudar, não deixei de ser de quê, não sei de quê. Chamava bebedor social, né? Quando eu comecei a olhar aquilo, e quando eu abri o livro de Alcoólicos Anônimos, quando chegou numa página que ele dizia assim, Alcoólicos Anônimos não é contra quem bebe, nem é contra a bebida. Alcoólicos Anônimos é contra o egoísmo e o egocentrismo. Aí eu me toquei o tanto de fuga que rolava na minha vida. Aí eu comecei a ver que eu não queria mais fugir, e ali era uma fuga bem evidente. Eu digo, eu não quero noia. Eu quero realidade. Foi interessante porque eu comecei a falar disso na rua e só por hoje já faz 5 anos que eu não bebo. É aí é que vem a questão. Renato, o que é que tu decorou do livro? Não sei, eu gostei dessa frase. Eu vi uma coisa na minha vida. E eu te digo, era interessante, eu era defensor de bebida. Advogado disso. Achava que era álcool terapia, brincar, que se fosse social, que não sei o quê. Quando eu comecei a enxergar o tempo que me tomava, sabe, as relações que me tirava. Hoje eu te digo, eu nem pensava que a gente chega para ajudar os outros, né? Que ia mudar tanto a minha vida, e eu te digo, foi uma das coisas. E o que é mais legal é que você não se torna perfeito, porque lá diz assim, nós não trabalhamos com a perfeição, nós trabalhamos com o aperfeiçoamento, ou seja, ninguém é perfeito, é todo dia se aprimorando. Então quer dizer, você precisa ser membro de alguma entidade dessa?
Não, se quiser, vá. Se não quiser, não vá. Mas a grande questão da leitura ou da participação é, se eu estava buscando me ver e me compreender, eu enxerguei uma coisa para mim que era fuga, que eu achei que não me fazia bem, testei e está dando muito certo. 5 anos, sem uma gota de nenhuma substância alucinógena, nada. Nada. As pessoas se admiram. Se diverte do mesmo jeito. Ótimo, maravilhoso. Eu consegui tempo para minha família, eu consegui tanta coisa. É isso que a mim importa quando eu pego um livro, ou escuto uma história, eu vou para um lugar, entende? É o que aquilo ali vai me ajudar a tirar esse sargaço, esse concreto de comparações de cima de mim, e que vai fomentar o meu ânimo para ser melhor. Diga, fala que eu te escuto. Você falou de você, né, que está há 5 anos sem isso. Sim, sim. Eu nunca pus um pó de álcool na boca nesse cigarro. É como se eu já soubesse, desde que eu nasci, que não era para fazer isso. Talvez tenha sido alcoólatra em outra vida, não sei. Sei que eu não consigo botar, nunca quis, nunca irei, se Deus quiser. Mas assim, você já, eu não sei o motivo que você parou de beber e tudo, mas você nota uma diferença na sua espiritualização pelo fato de você ser abstêmio atualmente? Porque eu já me vi, e eu percebi isso no meu autoconhecimento, que em alguns momentos eu me via, assim, o fato de eu ser toda certinha nesse ponto, aí eu olhava assim para alguém que se embriagava, não sei o quê, com um certo ar de superioridade. Eu percebi isso em mim, eu disse, poxa, e na verdade, no autoconhecimento eu percebi que isso não tem nada a ver. Às vezes uma pessoa que, sei lá, que gosta, que é até alcoólatra, é até mais desenvolvida, talvez espiritualmente do que eu, e eu vi esse orgulho em mim, né? E eu tentei me trabalhar para modificar isso aí. Eu fiquei, será que eu não bebia porque eu achava que eu sabia que eu iria ser mais certinha? E na verdade era uma coisa assim que eu tentei trabalhar hoje para que eu não veja dessa forma. Mas eu sei, eu deduzo, é como se eu soubesse que fizesse mal aos nossos corpos, ao nosso organismo. É como se, na minha concepção, o álcool, qualquer substância entorpecente que você falou, deixa a gente mais aterrado aqui e de alguma forma prejudica a nossa energia, a nossa vibração. Uma coisa nenhuma. Mas você sente diferença, sente que... Você percebeu o que eu falei? Que eu não sou contra o álcool nem contra quem bebe? Que a frase era: Alcoólicos Anônimos não é contra o álcool nem contra quem bebe, é contra o egoísmo e o egocentrismo. Porque o egoísmo, o vício é uma forma de você alimentar o seu ego. Por isso, eu descobri, como eu falei, Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, e não precisa ser membro, e se eu fosse também não poderia dizer assim porque é anônimo. Mas eu descobri dependência de amor e sexo, mulheres que amam demais, que vivem romanceando, comedores compulsivos anônimos. Eu li o Comedores, eu nunca fui obeso, mas eu baixei 13 quilos e não subi, porque eu percebi que eu comia minhas emoções, sabe? Porque essa questão de dizer eu sou melhor ou pior, a questão não é o álcool, a questão é o ego. Você se sente evoluído porque não bebe, mas você foge pela comida. Você se sente evoluído porque não usa droga, mas vive doida ou doido por relacionamento sexual doentio. E não tem limite não, hein? Não abusa não. Quanto mais faz, mais quer e menos satisfeito fica. O ego é um caminho sem fim. Porque o ego, ele está
estruturada em cima do medo. E esse medo é medo de ser rejeitado pelos outros, porque vive num processo de comparação. É pesado. É pesado esse negócio de estar se comparando. Porque comparação gera medo. E quando você não resolve, você foge. E fugir não só tem álcool e droga, não. Foge pelas emoções. Depois leiam sobre neuróticos anônimos. Codependentes anônimos, relacionamento doentio, emoções descontroladas. Quem já teve tristeza aqui, e na hora da tristeza, ele fica mais triste, ele não tem domínio, não. Ele vai à depressão e dali ao suicídio. Ele é como aquele que anda, sabe, ele sabe que faz mal, mas ele gosta de estar brincando dentro da lama. Esse sou eu, se eu não prestar atenção. Eu vou cair dentro da lama, vou brincar. E vou sempre estar, de novo, quando você olha para um que bebe, outro que não bebe, já é um processo de comparação. Por que eu preciso olhar para ti se tu bebe ou se tu não bebe? Como eu, tá com 2 anos que praticamente eu não como carne, nem peixe, nem frango. Isso não quer dizer que eu sou melhor ou pior. Eu estava assistindo um filme, né? O pessoal taxa o Hitler de tudo que é ruim. A mente assim, pois é, se tu não bebe, não usa drogas, nem come carne e ama os animais, o Hitler era assim. Tem nada a ver, entende? É você. Por que você está fazendo isso? É você estar se relacionando com alguém? Por quê? É por medo? É você estar se relacionando com você ou você está fugindo de você? Quando você está viciado em se comparar, que é a codependência. Leiam sobre codependência. Tem o Codependentes Anônimos, que é o padrão de conformidade. Então, o problema está no egoísmo e no egocentrismo. E isso leva à loucura, porque egoísmo e egocentrismo dão uma noção a nós altamente destrutiva, que chama a tendência de querer se achar autossuficiente. Isso é louco. Isso é louco. Não temos a possibilidade de ser autossuficiente, mas tudo que a gente sofre, pode ir atrás, é comparação e querendo ser autossuficiente. Quem não já passou por isso? Quem não passa por isso todo dia? Porque revolta. O evangelho é que falou hoje, se você se revolta com uma pessoa, você se revolta com Deus. Porque não está na sua governabilidade. Então, acho muito lúcida a pergunta que o companheiro fez, por exemplo, né? Que a grande questão não é se eu vou decorar, não é se eu vou entender. A questão é se eu vou, com aquilo, ter uma possibilidade melhor de me ver e me entender. Então, a minha preocupação não é se eu vou entender o livro tibetano dos mortos. O meu compromisso é se eu vou compreender cada vez mais e melhor quem eu sou e qual é o meu papel na vida. Em momento a momento, em cada coisa que eu estiver fazendo. Está difícil? Quem está falando? Conseguem compreender? É isso que é difícil. É muito fácil, como a companheira diz assim, eu olhar para mim, eu não bebo, eu sou bom e tu é ruim. É uma fuga. Procure. Porque até Jesus, quando disser assim, bom mestre, ele respondeu assim, bom é Deus. Não tem essa passagem? Bom é Deus. Como é que a gente olha para um outro? Não. O que foi legal de falar na rua e ler sobre esses anônimos e começar a ver coisas na minha vida que representavam fugas e começar a tentar colocar aquilo ali em prática a cada 24 horas, foi que eu olhei para todo mundo e comecei a ver que eu sou o quê? Igual. Sabe qual é a diferença do Renato que está aqui
para o cara que está internado aí, usando droga, um atrás da outra, é que aquele cara deu continuidade e eu não. Qualquer um aqui dê continuidade. Eu vi muita mulher dizer assim, eu nunca bebi. Isso não farra a mim, não sei o quê. Aí acontece uma situação, ela começa, quando começa, fica logo doida, entra de uma vez e pronto. Eu conheço um rapaz que ele era aquele rapaz trabalhador, a vida inteira cuidou da mãe, cuidou de tudo. Aí quando a mãe morreu, quando os irmãos não estavam mais com ele não tinha mais pai, com 55 anos de idade, ele começou a beber, depois entrou na droga, e hoje, às vezes eu vejo ele pelo centro, correndo louco, vendo visagem. Foi rápido. Ele deu continuidade. Você imagina aí nas questões de sexo, pornografia, masturbação, quantos problemas. Eu conheço mulheres, você não acredita, porque um Dazan, dependente de amor e sexo, ele faz as coisas escondido. Ele não diz. Outro dia eu escutei, lendo esses depoimentos de Dazan, o cara falou uma coisa para mim que eu nunca tinha percebido. Eu escutei isso a primeira vez esse ano. Segundo olhar. Segundo olhar, o que é isso? A pessoa passa. Aí você olha a primeira vez, a segunda já é com outros pensamentos. Tudo isso é levando a gente para ir longe de quem nós somos. Então, para concluir, como é, gente, que a gente com esse anseio todinho, esse hábito de comparação e esse anseio todinho de querer ser melhor do que os outros, a gente vai conseguir atender o mandamento de enxergar algum amor nas nossas vidas? E isso não é para ser entristecedor, é para ser uma fala que nos anima. Porque se a vida da gente estava sem sentido hoje ela volta a ter sentido. Olha, rapaz, te conhece, te enxerga, melhora, e tu vai ver que não tem fim. Então, dado o tempo, né, agradecer a vocês, né, mais um momento, mais algumas provocações, trazermos esse movimento, né, porque aqui de novo não tem a pessoa que está dizendo para vocês o que é certo, tem aquela pessoa que está tentando também se enxergar e tentando fazer isso que a gente está dizendo. Não fica escutando o que eu falo. Presta atenção, o que é que isso aí vai entrar na sua vida e faça. O Buda dizia assim, quando o Buda apontar para uma estrela, olha para a estrela, não para o dedo do Buda. Toda leitura espiritual, todo movimento espiritual, que seja para que a sua espiritualidade cresça e não para você ficar fugindo dela. Então, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar. Coragem para modificarmos aquelas que nós podemos. E sabedoria para distinguirmos umas das outras. Que seja feita sempre a vontade de Deus antes da nossa. Muita paz e boa semana. O amor não vai se perder, seja como for, irá vencer. Se a nuvem e escuridão não se turbe o teu coração, pode ser
outras portas vão se abrir. E de novo vai sorrir. Vai feliz. O impossível não existe para Deus. Vai feliz. De repente, tua vida se abrirá em mim. Tudo vem no tempo de Deus. Não adianta apressar teus pés. Se for teu para te virar, se não for, não vais desanimar. Vai doer, mas também vai passar. Dá pra te contar. Outras portas vão se abrir. Outras portas vão se abrir. E de novo vai sorrir. Vai feliz. O impossível não existe para Deus. Vai feliz. De repente, tua vida se abrirá. Tem luz, tem De Elizabeth Lacerda.